Há momentos na vida em que o chão parece desaparecer sob nossos pés, momentos em que olhamos ao redor e tudo o que vemos é escassez, falta de recursos, falta de força, falta de esperança, momentos em que, como a viúva de Sarepta, sentimos que o pouco que temos não é suficiente nem para hoje, quanto mais para o amanhã. Mas é justamente nesses instantes, quando a esperança humana se esgota, que Deus começa a agir. A Bíblia, em 1 Reis 17, 8 a 16, nos apresenta uma história poderosa. Em meio a uma seca devastadora, quando o profeta Elias foi enviado por Deus à cidade de Sarepta, encontrou uma mulher viúva recolhendo gravetos. Ao vê-la, Elias pediu um pouco de água e um pedaço de pão. A resposta dela revela o desespero de quem já havia desistido. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos e vou preparar isso para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. 1 Reis 17, 12. Ela estava no limite. Era o fim da linha. Nada mais restava além de um punhado de farinha, uma gota de azeite e uma última refeição antes da morte. Mas foi exatamente nesse ponto de desespero que Deus escolheu agir. Elias, movido pela fé, disse a ela: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. 1 Reis 17, 13. Humanamente, isso soa ilógico. Como alguém que só tem um punhado de farinha poderia dividir? Como alguém que está prestes a morrer de fome pode alimentar outra pessoa primeiro? Mas a fé não é lógica, ela é sobrenatural. A fé nos convida a olhar além do que vemos, a confiar no que não entendemos, a dar quando tudo em nós grita para guardar. E então o milagre aconteceu. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Elias. 1 Reis 17, 6. Quantas vezes também nos sentimos como essa viúva? Olhamos para nossas circunstâncias e pensamos: não tenho mais nada. É o fim. As contas se acumulam, a saúde enfraquece, os relacionamentos se desgastam, as portas parecem fechadas. A sensação de fracasso e impotência é tão grande que parece impossível acreditar que algo possa mudar. Mas Deus é especialista em agir quando tudo parece perdido. Ele não precisa de abundância para operar um milagre, ele só precisa de fé. Se essa palavra falou com você, deixe nos comentários: Senhor, eu confio em ti. Que essa declaração seja o seu ato de fé hoje. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que precisa lembrar que o azeite ainda não acabou. Deus não pediu à viúva aquilo que ela não tinha. Ele apenas pediu que ela fizesse algo com o pouco que tinha e que confiasse nele. Da mesma forma, Deus não pede que tenhamos tudo resolvido. Ele só nos pede que coloquemos o pouco que temos em suas mãos. A fé da viúva não a sustentou apenas por um dia, mas por toda a seca. E isso nos ensina que a fé genuína não é medida pelo tamanho do que temos, mas pela confiança em quem Deus é. Muitas vezes Deus nos leva a situações em que só a fé pode nos sustentar. Ele permite que o azeite e a farinha cheguem ao fim, não para nos destruir, mas para nos ensinar a depender dele. É fácil ter fé quando a despensa está cheia, quando o teu salário é suficiente e quando tudo caminha bem. Mas é nas noites escuras da alma, quando o medo e a dúvida batem à porta, que a fé é realmente provada. A mulher de Sarepta poderia ter se recusado a obedecer. Poderia ter dito: não posso ajudar ninguém, eu é que preciso de ajuda. Mas ela escolheu acreditar. Escolheu dar o primeiro passo mesmo sem ver o caminho. E é assim que o milagre começa, com um passo de fé no meio da incerteza. Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar, mesmo quando isso parece irracional. A viúva deu seu último pão e Deus lhe deu provisão contínua. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando continuamos servindo, ajudando, orando e confiando, mesmo sem entender, o Senhor cuida de cada detalhe, de maneiras que ultrapassam a lógica humana. Talvez você esteja lendo isto hoje sentindo-se exatamente como aquela viúva.
O azeite da sua esperança está quase no fim. O pote de farinha da sua fé parece vazio. Talvez você tenha dito a si mesma: eu não sei mais o que fazer. Você já tentou tudo, economizou, lutou, orou, buscou ajuda e nada parece funcionar. A sensação é de que Deus se calou. Mas eu quero lhe dizer: Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que enviou Elias à casa da viúva enviou esta mensagem até você hoje. Ele está dizendo: não temas. O que parece o fim pode ser, na verdade, o cenário perfeito para o milagre começar. Todos nós passamos por períodos em que parece que perdemos tudo. Há quem tenha perdido casa, carro, emprego, oportunidades. Há quem tenha visto os sonhos desmoronarem e as portas se fecharem uma a uma. Mas a verdade é que essas perdas não definem o nosso destino. Elas são apenas inconveniências temporárias, como diz o texto, porque tudo o que se perde pode ser restaurado, mas a fé precisa permanecer. A viúva de Sarepta não recebeu o milagre antes de agir. Ela recebeu depois. O milagre não foi um prêmio pela fé perfeita, mas uma resposta à obediência. Deus não prometeu uma despensa cheia, ele prometeu provisão diária. E isso é importante. O azeite e a farinha não transbordaram de uma vez. Eles nunca faltaram. A cada dia havia o suficiente. Assim também é conosco. Deus às vezes não nos mostra o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Ele não enche o celeiro de uma vez, mas garante o pão de cada dia. E é nesse ritmo divino que aprendemos a viver pela fé e não pela vista. Há momentos em que o cheque inesperado chega. Outras vezes, o milagre vem de forma diferente. Uma porta que se abre, uma amizade que surge, uma ideia que prospera, uma força interior que renasce. O que parece coincidência é, na verdade, intervenção divina. Porque o universo, como diz a mensagem, está a favor daqueles que se alinham com a fé, com a ação e com a perseverança. A fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com o que se crê. A viúva agiu. Elias agiu e o milagre aconteceu. Muitas vezes ficamos paralisadas pela dor, esperando que algo mude ao nosso redor, mas Deus nos chama para movermos primeiro. Mesmo com medo, mesmo cansadas, mesmo sem entender, você pode não conseguir mudar tudo agora, mas pode dar um passo. Enviar um currículo, fazer uma oração, estender a mão a alguém, recomeçar um plano, perdoar uma pessoa. Esses pequenos atos, feitos com fé, abrem espaço para o sobrenatural de Deus. Deus não abençoa a desistência, ele abençoa a persistência. Quando você continua acreditando, mesmo quando nada parece funcionar, está declarando ao mundo espiritual: eu confio em Deus mais do que nas circunstâncias. E essa confiança é poderosa. É isso que move o céu a seu favor. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Lembre-se, Deus ainda faz milagres e o próximo pode ser na sua casa. Você pode não ver agora, mas há algo sendo preparado por Deus. A viúva não sabia que, enquanto ela caminhava para preparar sua última refeição, o profeta Elias também estava sendo guiado por Deus até ela. Antes que a necessidade dela surgisse, a provisão já estava a caminho. O mesmo acontece com você. Antes que a conta vencesse, antes que o diagnóstico viesse, antes que o medo tomasse conta, Deus já tinha um plano. Nada escapa ao controle do Senhor. Ele está trabalhando em silêncio, nos bastidores da sua vida, orquestrando algo muito maior do que você imagina. A viúva de Sarepta não apenas sobreviveu, ela se tornou testemunha do poder de Deus. E o mesmo pode acontecer com você. Deus usa as crises para revelar a sua glória. A escassez que hoje te aflige pode se transformar em uma história que inspirará outras mulheres, assim como a sua fé poderá sustentar quem está por desmoronar. Talvez Deus esteja permitindo que você passe por esse deserto não para te punir, mas para te posicionar. Ele quer que, através de sua história, outras aprendam o valor de confiar, servir e esperar. Quando você decide confiar em meio à dor, está dizendo ao mundo: eu sei em quem tenho crido. Hoje o Senhor te diz o mesmo que disse àquela mulher: não temas, o azeite da esperança ainda existe. A farinha da fé ainda está aí, mesmo que pareça pouco. Coloque o que você tem, seu tempo, seu coração, seus sonhos, seu pouco nas mãos de Deus, e Ele multiplicará. Não desista agora.
O que hoje parece o fim é, na verdade, o início de uma nova estação. Assim como a viúva viu o milagre todos os dias, você também verá a fidelidade de Deus em cada detalhe. Creia. O mesmo Deus que sustentou a viúva de Sarepta é o mesmo que te sustenta hoje. E Ele ainda faz com que a farinha não acabe e o azeite não falte, na despensa, na alma e no coração. A fé da viúva de Sarepta não foi uma fé confortável, foi uma fé provada pela escassez. Foi a fé de quem olha para a panela vazia e, ainda assim, escolhe crer. Foi a fé de quem decide obedecer à voz de Deus, mesmo quando o coração está em pedaços. O poder dessa história não está apenas no milagre da multiplicação, mas na disposição daquela mulher de confiar em Deus sem garantias. Antes de ver o milagre, ela decidiu obedecer. Antes de experimentar a abundância, ela abriu mão do pouco. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. A fé da viúva foi exatamente isso, uma confiança inabalável nas promessas de um Deus que ela mal conhecia, mas que se revelou como provedor. Sarepta era uma cidade gentílica, ou seja, a viúva nem sequer fazia parte do povo de Israel. E ainda assim, Deus a escolheu para viver um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Isso nos ensina algo poderoso. O amor e a provisão de Deus não têm fronteiras. Deus não olha o status, a posição social ou o lugar onde estamos. Ele olha o coração disposto a crer. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34, 15. Essa mulher, que parecia esquecida, foi vista por Deus. Enquanto o mundo ao seu redor murchava de fome, o Senhor enxergou o coração dela e enviou o profeta Elias com uma palavra que mudaria tudo. Às vezes, o milagre que esperamos vem disfarçado de um desafio. Elias não chegou trazendo uma cesta de alimento. Ele chegou pedindo o pouco que ela tinha. É assim que Deus trabalha. Ele nos convida a participar do milagre, a colocar nas mãos dele aquilo que parece insignificante. Dá-me primeiro um bolo pequeno. 1 Reis 17, 13. A fé verdadeira é provar Deus na prática. É dizer, Senhor, eu não tenho muito, mas o pouco que tenho, eu te entrego. E quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. O pouco nas nossas mãos se torna muito nas mãos de Deus. A fé da viúva não foi estática. Ela agiu. Ela não ficou parada esperando que o milagre caísse do céu. Ela se moveu. A fé genuína nos empurra para fora do medo, nos chama à ação e nos ensina a andar, mesmo quando não sabemos o próximo passo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,7. Ela saiu, preparou o pão e serviu o profeta. E foi naquele simples ato de obediência que o sobrenatural se manifestou. Muitas vezes esperamos que Deus se mova primeiro, mas Ele nos convida a dar o primeiro passo. Deus poderia ter enchido a panela de farinha instantaneamente, mas Ele escolheu alimentar aquela casa diariamente, para que a fé da viúva crescesse dia após dia. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. 1 Reis 17, 16. O milagre não foi um evento isolado, foi um processo diário. E é assim que Deus faz conosco. Ele não apenas resolve o problema, ele nos transforma através dele. Há algo profundamente humano na história dessa mulher. Ela tinha medo, ela tinha dúvidas, ela estava cansada, mas, mesmo com o coração apertado, ela não deixou que o medo a paralisasse. Isso é fé. Seguir em frente mesmo tremendo por dentro. Quantas vezes nós também enfrentamos o mesmo dilema? Confiar ou desistir? Crer ou se entregar à dor? A viúva escolheu crer. E essa escolha mudou tudo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos tempos difíceis, mas Ele prometeu estar conosco em todos eles. A viúva de Sarepta experimentou isso na prática. O Deus que parecia distante se tornou presente na sua casa, presente no seu pão, presente na sua esperança.
Querida mulher de fé, talvez hoje você se sinta como a viúva de Sarepta, com a sensação de que não há mais saída, de que o azeite acabou, de que a farinha terminou, mas Deus quer usar justamente esse pouco para revelar o poder dele em sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. O Senhor está dizendo: eu ainda sou o mesmo, eu ainda faço milagres, eu ainda cuido dos meus filhos. A viúva entregou o que tinha e recebeu muito mais do que esperava: provisão, propósito e presença divina. E o mesmo Deus que cuidou dela está cuidando de você. Ele não permitirá que falte o essencial. Ele não deixará que o fogo da fé se apague. Pode parecer pouco, mas o pouco nas mãos do Altíssimo é semente de milagre. A fé da viúva não foi um episódio isolado, foi o início de uma jornada. A cada manhã, quando ela via a farinha e o azeite renovados, ela se lembrava: o Senhor é fiel. Esse é o convite que Deus faz a você hoje. Viva da fé e não do medo. Confie, mesmo quando não houver sinal visível. Sirva, mesmo quando parecer injusto. E espere, mesmo quando o tempo demorar, porque Deus nunca chega atrasado. Porque andamos por fé e não por vista. 2 de Coríntios 5:7. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37:4. Hoje Deus te chama a olhar novamente para a tua panela e tua botija. Talvez pareçam vazias, mas o azeite ainda está ali, silencioso, esperando um ato de fé para fluir. Assim como a viúva de Sarepta, você também é chamada a ser instrumento de milagre, não apenas receptora dele. Grande é a tua fé. Seja feito para contigo, como tu desejas. Mateus 15:28. Não é o tamanho do seu recurso que define o que Deus pode fazer, é o tamanho da sua fé. Acredite, confie, avance. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O azeite da provisão divina nunca seca para aqueles que escolhem crer. A viúva de Sarepta nos lembra: quando tudo acaba, fé começa. E onde a fé começa, o impossível se torna realidade. Talvez você esteja vivendo o tempo da escassez, mas Deus está prestes a multiplicar o seu azeite. Comente: eu creio no meu milagre, e declare essa palavra sobre a sua vida hoje. Envie este vídeo para 3 mulheres de fé que você ama e vamos espalhar esperança juntas. Até o nosso próximo vídeo!